Fabrício, dia desses, depois do Fla-Flu, né, o melhor jogo do Flamengo, apontado com o Sampaoli, o Gabriel falava de constância. Nossa mentalidade é de criar essa consistência, a gente sabe que são muitos jogos e acaba ficando difícil, poucos treinos, mas a gente quer essa consistência. E desde então o Flamengo não conseguiu repetir aquele desempenho. O que explica essa queda de rendimento, Fabrício? Especialmente, por exemplo, hoje, do primeiro tempo para o segundo, caiu demais o rendimento do Flamengo. Cara, falar em constância, a gente precisa ter, mas não é só falar. A gente tem que manter a constância no nosso ritmo de trabalho. É o que eu cobro lá dentro. A gente não pode fazer um grande jogo como fizemos no Fla-Flu e depois a gente fazer 3 jogos com todo respeito de merda, né? A gente não consegue ter a constância. A gente mantém o ritmo no primeiro tempo, uma sequência boa, mas aí no segundo cai um pouco e isso é uma coisa que a gente se cobra pra gente manter esse ritmo durante os 90 minutos. É trabalhar, cara. Pedir perdão ao torcedor. Eu sei que o torcedor vem e espera uma vitória num sábado desse. Muita gente tira com medo dentro de casa para vir nos assistir jogar e o mínimo que eles esperam é a vitória. E não aconteceu, peço perdão. Mas ao mesmo tempo conto com eles aqui quinta-feira na decisão contra o Fluminense na Copa do Brasil, que o torcedor é muito mais do que importante pra gente. É o nosso 10º jogador que empurra o nosso time. Esfriar a cabeça, ter tranquilidade, saber que não está tudo errado e seguir trabalhando em busca dessa constância que a gente muito fala, mas lá dentro a gente não apresenta ela durante 90 minutos. Obrigado, Fabrício. É isso aí. Mais uma vez estamos aqui. Muito boa noite. Problemas técnicos nos afastaram aqui, muitas vezes, das lives. Aliás, comunicado aqui importante que a gente está com restrição de live, né? Não vou dizer que a gente não vai fazer nunca mais, mas vai ficar mais difícil, né? Falta de tempo, falta de orçamento. Ao contrário do Flamengo, nosso orçamento é baixo. Você pode ver por esse problema técnico que está aqui, né, que vocês devem estar vendo. Pelo menos para mim está aparecendo muito nitidamente esse problema técnico. Não consegui resolver. Então, na falta de outra pessoa, foi eu mesmo com esse problema técnico. Boa noite, Alípio de Araújo Neto, tremendo aqui, caindo para um lado, para o outro. Aqui, mas falando de Flamengo, vai dar 11 horas da noite aqui no Rio de Janeiro. Rapaz, mais uma decepção, né? A temporada está bem difícil, a credibilidade está baixa. Vamos abordar alguns assuntos aqui. Vemos o Fabrício Bruno falando aí, né, no início. Ela vi tirado lá do LF lá, que complicado. Estão cobrando essa questão da constância, né? Porque o Flamengo tá todo jogo joga mais ou menos bem, 45 minutos, dá aquela impressão que hoje vai. Chega o segundo tempo, o time desaba. E aí essa semana teve essa discussão entre o Sampaoli, treinador do Flamengo, e o Felipe Luiz, um dos principais líderes do elenco, jogador lateral esquerdo, experiente, 38, vai fazer 38 anos, 37 ainda. Enquanto o Sampaoli questionou a questão física, falou que o Flamengo está com problemas físicos, os jogadores estão fora de forma, o pessoal está meio baqueado. O Felipe Luiz falou que a questão é técnica e tática, ou seja, rebateu o treinador. Ele teve essa polêmica aí. Teve um vídeo aí do Mauro César Pereira, com a ajuda do Falso 9, né, que fez uma análise tática dizendo que o Flamengo realmente cai no segundo tempo, e isso é uma coisa que é óbvia. Assim, o São Paulo tem meia razão, porque o time do Flamengo realmente fisicamente está mal. A gente já falou isso várias vezes aqui, o planejamento foi mal feito. Essa ideia maluca do Juan, no final do ano, quando todo mundo já cansar, a gente vai estar bem. Só que beleza, mas pode até ser verdade. Só que até lá o time teve mal nos momentos cruciais da temporada e acaba sendo eliminado dos campeonatos mais importantes, acaba perdendo pontos importantes e fica longe da briga do título brasileiro. E de que adianta chegar no final do ano voando? Para escapar do rebaixamento? Uma ideia estúpida, né? Quem teve essa ideia é estúpido, é burro, não pensou. É a mesma coisa que botar o melhor batedor de pênalti para ser o último a cobrar. Ele simplesmente pode não cobrar, porque botou os piores vai bater antes, perderam os 3 pênaltis, não chega nem no quarto, vai ser muito menos no último. Essa questão matemática, de lógico. O melhor batedor tem que ser o primeiro, e você tem que chegar voando com
todos os jogos, não é para chegar jogando só no final do ano, para o máximo de jogos. Claro que você tem jogadores que jogaram a Copa, então tiveram menos tempo de férias, beleza, você fala uma dosagem ali, você não é fisiologista, você não é fisioterapeuta, você não é médico. Passei os primeiros 25 anos da minha vida praticando exercícios regularmente, exercícios intensos, de várias modalidades, né? Futebol, musculação, artes marciais, natação. Então, assim, praticava, cara, contusões, tivemos muito. Então, a gente tem conhecimento de tratamento de fisioterapia. Fiz fisioterapia durante anos e anos, por vários motivos, joelho, coluna. Então, falar de fisioterapia, eu tenho algum entendimento prático de usuário. Enfim. Então, você tem a questão a questão física, realmente acontece, o São Paulo tem razão, tem meia razão. Só que o Sampaoli, alguém não explicou para ele que ele tem 5 substituições para fazer e ele pode fazer 3 paradas durante o jogo, né, sem contar o intervalo. E em 2 jogos consecutivos pelo Brasileiro, ele que reclama que o time está mal fisicamente, e até com alguma razão, só que ele termina o jogo faltando com 2 substituições por fazer e com um jogador no sacrifício, jogando para completar, porque não tem condição física. Então, assim, ele até tem razão na questão fisiológica. O time do Flamengo está mal fisicamente, isso é um fato. Só que ele mesmo, como treinador, escala mal, mexe mal, não usa as substituições que pode fazer. E tem outra questão. Você tem jogadores do Flamengo que são fisicamente fortes. O Pablo é um jogador que está sendo cotado para ser negociado, né? Ninguém quer pegar o Pablo, não pela questão técnica, mas porque ele ganha um salário estratosférico no Flamengo. Ninguém quer pagar. E o Pablo é um jogador que, fisicamente, ele não é um primor de técnica. Não é o Beckenbauer, não é o Franco Baresi, ele não é o Gamarra. Mas é um jogador fisicamente muito forte, zagueiro correto, e que não tem sido usado. Tem 2 meses que ele não entra em campo, mais de 2 meses que ele não entra em campo. Ele não entrou em campo com o São Paulo. O São Paulo, desde que chegou, não usou o Pablo. E reclama que o time está mal fisicamente. E aí ele insiste com o Davi Luiz, que é um dos jogadores que já mostrou estar pior física e tecnicamente. E o Pablo, jogador, não é um primor, não é o Pablo vai resolver os problemas da zaga do Flamengo. Não vai. Mas não faz sentido você falar que o time está mal fisicamente, ter um jogador fisicamente forte como o Pablo, e simplesmente não usá-lo porque não gosto. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Você tem o Cleiton, o garoto ali. O novo Juan. Você é um jogador normal, mediano. Mas está ali no elenco, fez boas partidas, poderia entrar em determinados momentos. Já que o time está mal fisicamente, tem jogadores que fisicamente devem estar bem, né? Porque o Cleiton tem 20 anos de idade, é um jogador jovem, não tem histórico de contusões tão sérias e não é aproveitado. São os mesmos 3 zagueiros que sempre jogam: Fabrício Bruno, Léo Pereira, mais uma vez, teve problema físico. Entrou Davi Luiz, que é um jogador que fisicamente está devendo, tecnicamente está devendo, jogador que foi facilmente driblado, inclusive no lance lá que o Matheus Cunha fez uma boa defesa no segundo tempo. Jogador, coisas incompreensíveis, contraditórias. É uma contradição muito grande. O próprio São Paulo, que fala que o time está mal fisicamente, ele que tem o poder de fazer alguma coisa, ele não troca os jogadores. Ele escala mal, mexe ruim. Tem o Igor Jesus, jogador fisicamente também forte, que é um jogador diferente do resto do elenco do Flamengo. Eu não compartilho da ideia da maioria dos torcedores de que o Igor Jesus é o novo João Gomes, é o Deus da raça. É um jogador correto, é jovem, fisicamente forte, uma característica que não existe, não tem nos outros jogadores do meio campo do Flamengo, uma característica que falta ao Flamengo, poderia ser usado algumas vezes, não necessariamente ser titular absoluto, vai ser usado algumas vezes, entrar no segundo tempo, às vezes o time perdeu fisicamente, está abaixo, poderia ter entrado hoje, por exemplo, para dar um gás. É aproveitado, esquecido, completamente esquecido. E tendo um jogador fisicamente forte, o treinador não usa e reclama que o time está fisicamente
abaixo. Não faz sentido, é contraditório. Né? O time está fisicamente abaixo, o Ayrton Lucas... a tática do Flamengo é bola para o Ayrton Lucas correr. Às vezes o passe sai errado, como o Cebolinha fez uma jogada hoje. Deu um passe de letra que ia sair para a lateral. O Ayrton Lucas, com seu vigor físico, foi lá e conseguiu evitar a saída, criar uma jogada de perigo. Então a tática do Flamengo é essa. O Ayrton Lucas corre com o louco, se vira, e é só para frente, porque marca mal também. Então é incompreensível. Algumas coisas são incompreensíveis. Né? O Davi Luiz hoje conseguiu chegar à sua marca, né, de 20 jogos, entrar 45 minutos em cada jogo e renovar automaticamente. O Davi Luiz pode exercer essa cláusula absurda de renovar automaticamente o seu contrato com o mais querido que jogou. E aí o Flamengo está atrás de mais uma sarna para se coçar, aliás, 2 sarnas para se coçar, uma se chama Alain, a outra se chama De La Cruz. 2 jogadores com problemas físicos, inclusive De La Cruz, o que tudo indica aí, não foi bem visto aí pelo exame médico do Flamengo, não. A contratação, só que mesmo com o desagravo do departamento médico do Flamengo deve insistir com esse cara, é complicadíssimo. Aí eu vou ler aqui, cara, a coluna aqui do nosso amigo, né? Lembrando aqui, ó, pode se inscrever no canal, aproveita que é de graça, se inscreva no canal Potência Rubro-Negra, aproveita que é de graça, compartilhe com a galera, fale mal, mas fale de mim, fala, esse cara é muito feio, sabe nada de futebol, maluco, pera aí, mas fala assim, manda para o grupo da família aqui, ó, esse cara é péssimo, olha só, manda todo mundo ver como eu sou péssimo. E mas tem que ver e falar. Ali, você é péssimo. Comente que ele é péssimo. Não sabe nada de futebol. Não joga bola, maluco. Estamos no Twitter também, @PotênciaRN. Eu não falei do Insta, né? Insta, @Potência Rubro-Negra. Tem um Insta também, nosso amigo. Rapaz. E agora, já falou sobre isso, nós conversamos sobre isso, temos um embate caloroso. Cadê? Ih, perdi? Não tá aqui. Instagram, @falando de Flamengo 4.3. Fala, São Paulo. Boa noite, São Paulo. Bruno Vilafranca, DS1 Live. A gente escutou, quando o senhor chegou ao Flamengo, sobre aquele diagnóstico rápido e preciso. Acredito que o senhor já tenha tido tempo de fazer esse diagnóstico, mas a gente não consegue ver o Flamengo com a tal contundência que o senhor tanto se refere nas coletivas. O que o senhor pretende fazer para, de fato, mudar o jogo que o Flamengo pratica hoje? A gente vê pela própria reação da torcida no Maracanã, o torcedor está muito insatisfeito com o futebol apresentado pelo clube. Obrigado. Eu penso que hoje o time tuvo muy buen primer tiempo. Encontró indiferencia en el primer gol y luchó, metió a Cruzeiro en campo propio, erró un penalti, hizo un gol, generó chances. Segundo tiempo tuvo 6 chances. La imprecisión ofensiva del equipo no tiene que ver con el funcionamiento. Me parece que cuando Timmy tenga la precisión de concretar el dominio que tiene, seguramente Timmy va a ganar. O sea, no, indudablemente Otimi hoy en el segundo tiempo tuvo lapso de verticalidad, de jugar a un ritmo de Cruzeiro y podía haber perdido juego. O primer tiempo no, primer tiempo fue todo de Flamengo y no puede transformar en victoria tanto dominio, entonces después se complica. Pero yo valoro mucho el esfuerzo del jugador, mucho, sinceramente. Hoy sí, más allá de que operaba o Flamengo ganar, estoy agradecido al jugador por el esfuerzo que hicieron. São Paulo, Letícia Marques, do GE. Talvez a melhor partida sob seu comando tenha sido contra o Fluminense, e logo depois o Flamengo faz 3 jogos muito abaixo. Fabrício Bruno até comentou sobre isso na saída do campo.
E o primeiro tempo, o Flamengo até consegue ir bem, mas o segundo tempo, o rendimento diminui um pouco. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse diagnóstico da diferença do primeiro para o segundo tempo. Eu penso que o time se pone impreciso quando não logra o gol. Então, hace muito desgaste para ganhar o jogo e não consegue ganhar o jogo. Então, seguramente el time de Cruzeiro, que tem muy buena transición, esperaba que si nós no podíamos matar o jogo iba a tener posibilidades, normal, y las tive. También nós tuvimos muita ao segundo tempo, muita. Lamentablemente o time no tiene la contundencia que tive en años anteriores, y eso o time lo siente. Boa noite, Sampaoli. Guilherme Xavier do Lance. Hoje foi o segundo jogo consecutivo aí que você utilizou o Matheus Cunha. No meu ver, ele foi um dos destaques da partida, aí, especialmente no segundo tempo. Você pretende manter esse rodízio no gol entre ele e o Santos, ou você está olhando mais para o Matheus Cunha com mais carinho como titular? Não, eu gosto muito de Matheus. Matheus Cunha que foi decisivo, né? Ele assim, é um goleiro... Não foi espetacular, né? Mas fez defesas que colocou o time no jogo, deu segurança para a zaga, ao contrário do Santos. Cunha, verdade. Eu não conhecia muito ele, mas um jovem que tem muita capacidade, tem muita leitura de jogo com os pés. Então, também que Santos é um goleiro muito confiável, mas para o estilo de jogo hoje resolvi apostar por Cunha. Sampaoli aqui, Sérgio Lobo, Sport TV, TV Globo. Você já, em algumas coletivas, já falou exatamente da diferença que você encontrou e o ritmo que você quer dar à equipe, principalmente no aspecto físico. Você já reparou, em alguns jogos, hoje para mim ficou muito claro, que o time fisicamente ele cai no segundo tempo, muita coisa? Para mim o futebol é global, é um todo. Eu penso que o time, quando acelera muito o jogo e não ataca bem, o rival transita muito. No segundo tempo, eu creio falhou um pouco o jogo, porque houve muitas transições de Cruzeiro que em primeiro tempo não teve, então o time não sofreu o primeiro tempo. Segundo tempo, el equipo siguió intentando ir con mucha prisa, pero sin mucho criterio, y generaba transiciones a los rivales. O sea, yo pienso que para mí es futbolístico. O sea, para mí, cuando el time juega bien, se planta en campo rival, da mucho pase en campo rival, es un time extremadamente peligroso. Cuando acelera mucho los ataques, se expone a transición que termina complicando o time. Oi, Sampaoli, tudo bem? David Sharp, Antenados na Jogada. Vou te perguntar se você se sente até agora confortável no comando do Flamengo. Por que eu te pergunto isso? Porque o Flamengo se tornou um moedor de técnicos, digamos assim. São vários treinadores em seguida, várias demissões. Tito Júnior, não se consegue ter uma sequência no trabalho. E aí muito se fala dos jogadores, da postura dos jogadores, não gostarem do trabalho do treinador e tudo mais. Então eu pergunto isso, inclusive pela questão do próprio treinador. Alguns treinadores recentes do Flamengo terem mudado de postura quando chegam ao Flamengo depois de um tempo, ficarem mais apáticos, menos motivados, aparentemente. Então eu te pergunto isso, como se sente hoje no comando do Flamengo depois desse tempo? Eu falei quando cheguei aqui que llegar a este time era uma eleição de vida. O sea, eu queria chegar aqui. Sé que o momento no era ideal, pero era el que tocó. Entonces, no, estoy terriblemente feliz de estar aquí, intentando hacer muchas cosas para que el time tenga un renacer futbolístico. Y con el poco tiempo que tenemos aquí, intentamos hacer eso. O sea, a veces lo logramos en lapso de partidos, a veces no, pero bueno, eso es fútbol, es convencimiento, es convicción, es
Eu creo que o time, más allá de no tener mucha precisión en ataque, tiene muchas intenciones y bueno, eso me deja motivado para todo lo que viene. Boa noite, Sampaoli, Sidão Marinho da Litoral News. Hoje você fez seu 12º jogo na frente do Flamengo. E antes do jogo, uma das organizadas do time, uma das torcidas, soltou uma nota oficial falando muito sobre a falta de empenho dos jogadores. A visão da torcida, falta vontade dos jogadores dentro de campo. Você acredita que pode ser um dos fatores para você não conseguir essa contundência ou você vê os jogadores completamente com vontade dentro de campo? No, me gustaría que você analice bem o jogo, porque lo que menos falta es voluntad, sinceramente. Yo vi un time que voltaba rápido en la transición. O time, lamentablemente, no es un tema de voluntad, es un tema de juego. O time no ha logrado ainda jogar bem durante os 90 minutos e ser contundente. Sacrifício, voluntad, retorno. Eu creio que eso ha mejorado mucho, lamentablemente. Si uno siempre, o fútbol, cuando los resultados que uno pretende como torcedor no llegan, se señala alguna cosa que a lo mejor no es lo real. Yo creo siempre que es futbolístico. O sea, para mí, jugar mejor, tener más opciones de gol, tener más contundencia, para mí está ahí. No acredito en... Acredito sí que hay jugadores que yo conocí hace mucho tiempo y que no tienen el nivel ainda que normalmente tenía. Yo eso sí creo, pero no creo que sea por falta de voluntad, son momentos en un fútbol. Sí, espero que a torcida sepa que quinta-feira jugamos una gran final para nosotros y que espero que esté empujando a Timi con mucho sentimiento, porque o Timi vai jugar com muito sentimento. Sampaoli, até continuando, né, essa questão envolvendo o torcedor que saiu insatisfeito, protestou durante a partida e está preocupado, porque são 2 jogos no mês que vem que podem ditar o destino do Flamengo na temporada. Um contra o Racing pela Libertadores aqui no Maracanã, além do clássico Fla-Flu na próxima quinta-feira. O que dizer a esse torcedor que está preocupado com a forma com que o Flamengo vem jogando? E tem que frisar também que o Flamengo, o Racing vem para o Rio para buscar 1 ponto. O Flamengo tem 5, o Racing tem 10, o Nublense tem 4. Aí o Nublense joga em casa contra o Alcas e vai jogar o último jogo contra o Racing lá. Tá? E aí o que acontece? O Racing vai por 1 ponto, tá? Para chegar a 11 e se classificar. O Racing, você acha que um time argentino classificado, primeiro lugar garantido, vai jogar a última rodada contra um time chileno, vai jogar para ganhar, para classificar um time brasileiro? Ainda mais sendo o Flamengo, maior receita, maior dinheiro. O Flamengo vai chegar à última rodada, se empatar com o Racing. O Racing vem aqui e consegue um empate. Racing 11, Flamengo 6, e o Nublense, imagina o Nublense ganhando o Alcas. Para 7. Você acha que o Racing vai ganhar do Nublense na outra rodada? Eu acho que não. Então, assim, isso que o rapaz falou aí. É uma final. Contra o Racing é uma final. Contra o Fluminense é uma final. E contra o Racing é outra final. São 2 finais mesmo. Assim, divisor de águas. É para jogar tudo e mais um pouco. É para substituir. Não é para substituir os 5 no intervalo, mas para fazer as 5 substituições para botar a cara na bola. Não pode ser eliminado da Copa do Brasil pelo rival Fluminense, né? E muito menos pode sequer empatar com o Racing. Empatar com o Racing, pode ter certeza, está eliminado da Libertadores. Empatar com o Racing no Nublense ganhar do Alco, o Flamengo está eliminado da Libertadores, porque o Racing não vai fazer nenhuma força para ganhar do Nublense. Nem para empatar. Nenhuma força. É 0. Tenho certeza que é 0. Então o Flamengo tem que ganhar do Racing. Não tem discussão. Tem que ganhar do Racing. Tem que passar pelo Fluminense, tem que ganhar do Racing. São 2 finais seguidos aí no meio de semana.
E não tem discussão. La preocupación de la torcida siempre cuando el time no gana. O sea, ganar resulta una obligación. O jugador también piensa lo mismo. Entonces, muchas veces juega al ritmo del torcedor. Y eso es lo que a veces complica o juego. Aceleración, pérdida, frustración. Estoy realmente, sé que se viene una semana de Fluminense, un clásico con Vasco, después Racing. Yo veo como una oportunidad. Cada juego veo como una oportunidad. Entonces, espero que la impaciencia torcida se transforme em aliento. São Paulo, aqui Patrick Cohen, Notícias Futebol Clube. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o Vitor Hugo, né? Quando o Vitor Hugo entra nessa partida, o Thiago Maia sai vaiado pela torcida, ele cria muitas oportunidades. Não está na hora do garoto receber mais chances no time titular, entrando desde o começo? Obrigado. Sí, más allá de que Víctor Hugo entró bien en el juego, Thiago es un jugador que normalmente nos da mucho sacrificio, mucha entrega, mucha luta. O sea, yo considero por ahí poco injusta la apreciación a un jugador que para mí deja todo en el campo, más allá de que pueda tener un buen juego o no buen juego. Víctor Hugo entró bien en un partido donde Otimi precisó de él, el Steve. Entonces, siempre son opciones de jugadores jóvenes que tienen un club y que tenemos. O lance do Vitor Hugo marcante nesse jogo foi uma jogada que ele fez assim que entrou pelo lado direito, driblou dois, invadiu a área e o Cebolinha se apresentou sozinho no lado esquerdo. Só que o Vitor Hugo tentou o chute e bateu no zagueiro. Na hora eu falei, caraca, por que ele não tocou pro Cebolinha? Quando a bola bateu, voltou pro Cebolinha. O que o Cebolinha fez me fez compreender por que o Vitor Hugo não tocou. Realmente não era para tocar. Pelo amor de Deus, Cebolinha. Vitinho 2.0. Que potenciar para utilizar a eles seguramente com mais minutos. Boa noite, Sampaoli, Mário da Silva, Rádio Grande Rio, Rádio Web Total. Sampaoli, hoje você teve a oportunidade de fazer as 5 mudanças e acabou não fazendo, né? A gente vem nesse assunto de desgaste. Hoje e vários jogos. Você optou hoje por não usar as 5 substituições do Flamengo. Eu queria saber como é que vai ser essa sua preparação quinta para o Fla-Flu e como é que está esse time fisicamente, como chega o Flamengo na quinta-feira para o Clássico. Yo falo siempre la misma cosa, o sea, no falo de físicamente. Nosotros tenemos mucho juego encima, venimos de un viaje muy longe, sin descanso, de Chile, y Otimi tuvo solamente un entrenamiento para yo poder jugar este juego, muy difícil para nosotros, pero bueno, es lo que toca en la actualidad. Nadie mira, sinceramente, se evalúa con mucha exigencia, sin tener en cuenta el calendario. O sea, más allá de que yo desconozco la preparación de Otimi, porque no tuve en el tiempo de preparación de Otimi, sé que la cantidad de juegos genera y los viajes generan mucho desgaste. Para este juego era un partido extremadamente complicado para nosotros, porque llegábamos muy cansados de un viaje tan largo como Chile, prácticamente sin dormir 48 horas antes. Otimi, para mí, dejó la vida aquí. No aconteció lo que todos queríamos, que era ganar el juego, pero a veces es tanta la exigencia y no se mide en realidad un montón de cosas que realmente acontecen más allá de un análisis físico, técnico, táctico, rendimiento de futbolista. Hay mucha cosa. Cuando como entrenador uno coincide con jugadores que tienen altos niveles de contundencia, Otimi seguramente va a ganar. Cuando no, va a tener que transitar momentos difíciles como estos y va a tener que seguir creyendo en la idea. São Paulo, boa noite, Bruno Castanha. Você é um adepto do jogo de posição. No Flamengo de 2020 para cá, você é o 5º treinador
né, que é adepto desse tipo de jogo. E eu quero saber de você, como você entende? Esses jogadores estão entendendo, né, a sua forma de jogar, a sua forma de entender, né, a ideia pelo espaço, de atacar o espaço. E por que eu pergunto isso? Porque é um time que se movimenta pouco, tem muita amplitude, uma largura, como você pode dizer, mas não vem criando isso em jogos, né, seguidos. Quero saber como você acha que os jogadores estão entendendo esse teu tipo de jogo. Obrigado. Es una mudanza diferente, o sea, un proyecto diferente. O sea, yo llegué aquí con una forma, el jugador está interpretando esa forma, por momentos faz, por momentos no faz. Entonces, es una cuestión de aprovechar el poco tiempo que tengo como entrenador aquí para generar adhesión, pero yo siempre considero que hoy sí o futebol tiene mucho que ver en las áreas, o sea, cuando uno tiene contundencia ahí o en el último tercio, y cuando no la tiene, Otimi ha corregido un poco defensivamente, que cuando yo llegué aquí era un equipo mucho más frágil, hoy sí no lo es mucho más agresivo en esa fase. Tengo que resolver la fase final, donde Otimi convive mucho tiempo en campo rival, pero no hace el daño que debería hacer en relación a tener el balón tan perto del arco rival. Entonces, tem que melhorar. Obrigado, professor Sampaoli. Obrigado a todos. Boa noite. Tá falando aqui, ainda bem que eu falei que ninguém ouviu, né? Mas enfim. O Sampaoli, muito obrigado, Sampaoli. Ele não faz as trocas, ele fala que o time tá mal fisicamente, um monte de jogador bom. Matheus Gonçalves entra bem num jogo, no outro jogo não volta mais. Igor Jesus está fisicamente muito bem, mas no jogo ele vai falar que o time tá mal. Enfim, doideira pra caramba. Isso aí é Flamengo, sempre foi assim. Já foi pior, tá? Hoje tá até bom. Muito obrigado pela participação. Vamos junto. Cara, antes de ir embora, eu queria dizer que eu ia falar, né, a questão da questão tática, né, que ele fala que o Felipe Luiz reclamou e tal. Cara, e assim, hoje, mais uma vez, o Flamengo no segundo tempo voltou, ele botou o Cebolinha, né, no lugar do Matheus França. E aí o Matheus França não fazia um bom jogo, mais uma vez. Só que aí ele tinha o único jogador que ainda tem um cacuetezinho de ser meia. O Gerson, cara, já não é meia há muito tempo. Ele não consegue jogar bem ali, fazer a função de camisa 10. Ele faz muito bem a função de segundo volante ou jogando pelas pontas, né? Mais avançado, mais aberto. Ali como 10 ele não tá no bom momento, né? Já não está no bom momento geral. Dá para fazer a função, né? O Flamengo tomou 1-0 e 2 volantes. E o Sampaoli, ele alterna entre ter 2 volantes de contenção e 3 zagueiros. Ou é um ou é outro. Então, assim, ele não tem também uma proposta tão ofensiva quanto muita gente esperava dele, né? Isso é um problema sério, né? Lembrando que lá no Insta tem @potência rubro-negra, de vez em quando tem conteúdo lá, hein? Fica lá, quando pode surgir uma notícia importante lá, hein? Olha aí, estão dizendo aí, hein? No Twitter é @potência-rn, potenciar, né? E, aliás, estão dizendo que o Marcos Braz e o Rodolfo Landim vão lançar, baseados no sucesso do Potência Rubro-Negra, vão lançar um canal de YouTube. O Incompetência Rubro-Negra. Vai ter o Spindle vai ser apresentador. Isso aí. Acabou. Valeu.